Revelations. 5 sinais de que alguém foi enviado pelo diabo em sua vida. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Pois tais são falsos apóstolos. Obreiros enganosos que se transformam em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois até Satanás se transforma em anjo de luz. Enquanto é essencial ter conexões com familiares, amigos, colegas ou companheiros de fé, devemos ser discernentes quanto à natureza desses relacionamentos. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de amigos não confiáveis em Provérbios 18, 24, que afirma que quem tem amigos não confiáveis logo vem à ruína. Mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. Esta escritura enfatiza que a qualidade das amizades é mais crucial que a quantidade. Amigos não confiáveis podem levar à ruína, mas um verdadeiro amigo é inestimável e pode até superar laços familiares em proximidade e confiabilidade. No entanto, há também uma dimensão espiritual nisso. As Escrituras indicam que o inimigo, Satanás, busca nos destruir. Uma de suas táticas pode ser colocar indivíduos enganosos em nossas vidas. Esses indivíduos, muitas vezes se passando por amigos, são capazes de causar danos espirituais significativos. Eles podem parecer genuínos e atenciosos, compartilhando segredos e dando conselhos. Mas sua verdadeira intenção é nos desviar do caminho certo. Tais pessoas podem ser encontradas em vários lugares, incluindo escolas, locais de trabalho, bairros e, preocupantemente, até mesmo dentro de igrejas. Esses indivíduos enganosos, frequentemente chamados de amigos inimigos de frenemies, se apresentam como amigos, mas abrigam más intenções. Podem parecer de apoio, mas na realidade são prejudiciais para nosso bem-estar espiritual. Reconhecer esses indivíduos pode ser desafiador, pois são hábeis em disfarçar sua verdadeira natureza, assim como seu pai, Satanás, que se disfarça como anjo de luz. A presença de tais pessoas em nossas vidas é uma dura realidade. O inimigo frequentemente planta esses amigos inimigos entre nós, tornando crucial exercer discernimento. Devemos ser vigilantes e orar pela orientação de Deus para reconhecer essas influências enganosas. Identificar tais indivíduos é apenas o primeiro passo. O desafio maior está em romper os laços com eles. Essa tarefa pode ser particularmente difícil quando esses relacionamentos estão profundamente enraizados em nossas vidas e são percebidos como benéficos ou divinamente ordenados. Encerrar relacionamentos tóxicos exige não apenas discernimento, mas também a força e a determinação para agir. Não é suficiente apenas identificar influências malévolas. É necessário ter a fortaleza espiritual para se distanciar delas. Essa separação é crucial para a nossa saúde espiritual e bem-estar. O que devemos observar no comportamento desses indivíduos enviados pelo diabo para nos desviar? Quais são os sinais de que alguém foi enviado pelo diabo para a sua vida? Um sinal crucial de uma influência negativa na vida de alguém é o estímulo para cometer atos malignos. É fundamental compreender que qualquer pessoa guiada por Deus nunca o conduzirá ao pecado, pois Deus abomina todas as formas de maldade. No entanto, aqueles sob a influência do inimigo podem incitar diversos comportamentos pecaminosos. Eles podem encorajar o roubo, a imoralidade sexual, incluindo fornicação e adultério, o uso de drogas, a fofoca e outras formas de corrupção. Essas ações contradizem diretamente a retidão que Deus nos chama a manter. O impacto dessas influências negativas pode ser profundo, especialmente entre os crentes. A Bíblia adverte sobre o perigo de cair no pecado devido à influência dos pares, lembrando-nos de que cada indivíduo é responsável perante Deus.
Romanos 14:12 afirma que cada um prestará contas a Deus, enfatizando a responsabilidade pessoal sobre a pura influência. Assim, mesmo que tais amigos o rotulem como chato ou fanático por Jesus, é essencial lembrar da perspectiva eterna. Como Jesus ensina em Mateus 7, 13 e 14, o caminho para a vida é estreito e pouco percorrido, enquanto o caminho para a destruição é amplo e popular. Escolher andar nos caminhos de Deus, mesmo que isso signifique solidão ou ridicularização, é muito melhor do que seguir a multidão em direção à ruína espiritual. O poder destrutivo de amizades negativas é evidente em muitas histórias de vida. Indivíduos com boas origens caíram em pecados graves ou crimes, frequentemente influenciados por seus pares. Essa realidade serve como um lembrete sério do poder da influência e da necessidade de discernimento em nossos relacionamentos. Um único amigo com influência ímpia pode impactar significativamente a trajetória de vida de alguém, até mesmo sobrepujando uma criação positiva. Diante disso, torna-se crucial avaliar a influência espiritual e moral de nossas amizades e associações. Como crentes, somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. João 17:16. Isso significa que devemos ser discernentes sobre nossos relacionamentos, garantindo que estejam alinhados com nosso compromisso com Cristo. A Bíblia nos aconselha a evitar más companhias, pois corrompem o bom caráter. 1 Coríntios 15:33. Esse princípio não se trata apenas de evitar o pecado, mas também de proteger nosso bem-estar espiritual e o daqueles ao nosso redor, incluindo nossas famílias. Lembro-me de uma história sobre um homem e sua namorada da época do ensino médio, a garota mais bonita da escola. Eles se apaixonaram profundamente e se casaram jovens. Com o passar dos anos, o homem subiu na hierarquia corporativa, eventualmente alcançando um cargo executivo. Nessa nova posição, ele estava cercado por outros executivos que mantinham amantes. Apesar de ter permanecido fiel à sua esposa por 25 anos, o homem, influenciado por seus colegas, começou a seguir o exemplo deles e envolveu-se em adultério. Quando sua esposa descobriu sua infidelidade, o casamento deles chegou a um fim desolador. Toda essa situação se desenrolou por causa das companhias que ele escolheu. Essa história é um lembrete solene de que certas amizades podem ser prejudiciais aos nossos relacionamentos, especialmente ao casamento. Quando percebemos que alguns amigos estão nos influenciando para o mal, é nossa responsabilidade nos afastarmos desses relacionamentos, especialmente se valorizamos nosso casamento e tememos o Senhor. Além disso, é essencial entender que as tentações do diabo muitas vezes vêm por meio de pessoas em nossas vidas. Ele nem sempre se manifesta de forma óbvia, mas age sutilmente por meio de outros. A Bíblia, em Provérbios 1:10, nos adverte contra ceder a indivíduos malignos que nos seduzem para o pecado. Devemos estar atentos para identificar aqueles que consistentemente nos conduzem ao erro e ter a coragem de nos distanciarmos deles, não importa há quanto tempo exista o relacionamento. Outro sinal claro de influência negativa é quando alguém desvia sua atenção de Deus. Esses indivíduos frequentemente são manipuladores, tentando minar a sua fé. Esteja atento a qualquer pessoa que fale negativamente sobre o cristianismo, Jesus ou Deus. Se consistentemente difamam a sua religião, usando palavras persuasivas para afastá-lo de sua fé, reconheça que é hora de se distanciar deles. Mesmo diante de avisos ou pedidos para parar, se persistirem em seus esforços, é um sinal de que estão plantando sementes de dúvida em sua mente. Essa semente de dúvida, uma vez plantada, pode crescer até se tornar o fruto da descrença. Nesse ponto, você pode começar a questionar Deus e buscar alternativas fora de Cristo. Romanos 16, 17 e 18
aborda diretamente essa questão. Eu os exorto, irmãos, a que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês receberam. Afastem-se deles, pois tais pessoas não estão servindo ao nosso Senhor Cristo, mas sim aos seus próprios desejos. Com palavras suaves e lisonjas, enganam as mentes dos ingênuos. Esta escritura destaca que aqueles que usam palavras suaves e lisonjas não estão servindo a Cristo, mas sim a seus próprios interesses, desviando outros do caminho certo. Tais indivíduos podem redefinir o pecado, persuadindo você a aceitar crenças contrárias aos ensinamentos cristãos. Se você se encontrar na companhia de pessoas que consistentemente desafiam e distorcem sua fé, é crucial agir. A orientação da Bíblia é clara. Distancie-se daqueles que causam divisões e contradizem os ensinamentos de Cristo. Seu bem-estar espiritual depende do reconhecimento dessas influências e de removê-las de sua vida. O último sinal é quando as pessoas o alertam sobre eles. Deus age de muitas maneiras quando percebe que você está seguindo pelo caminho errado, associando-se com pessoas enviadas pelo diabo. Ele tenta alertá-lo e usa as pessoas ao seu redor para dar avisos. Se as pessoas estão falando constantemente sobre aqueles que você segue, se estão sempre o advertindo sobre eles, saiba que você não está seguro com essas pessoas e é hora de se afastar. Se seu pastor o alerta sobre eles, se seu cônjuge o alerta, se seus pais o alertam, se as pessoas estão o advertindo sobre eles, ouça-os e afaste-se. Essas pessoas podem estar enxergando o que você não consegue ver. Talvez tenham sido enviadas por Deus para alertá-lo. Você precisa ouvi-las. Um exemplo perfeito disso são namorados e namoradas. Eu não estou mentindo quando digo que algumas pessoas se casaram com pessoas com quem não deveriam ter casado, mesmo depois de todos terem dito para não se casarem com aquela pessoa. Mas você foi cegado pelo amor ou pela luxúria e decidiu casar com aquela pessoa. Quero que sejamos honestos conosco mesmos. Essas pessoas que Satanás enviará podem ser qualquer um. Não fique surpreso se for seu cônjuge. Sansão teve um relacionamento com a pessoa errada e enfrentou as consequências. A razão pela qual Satanás envia essas pessoas é que elas se disponibilizaram para serem usadas. Por isso, é fundamental garantir que sua família esteja estabelecida em Cristo e que o alicerce do seu relacionamento esteja em Cristo. Muitas pessoas se casaram com seus inimigos porque não conseguiram enxergar a verdade, não conseguiram discernir. No entanto, a esperança não está perdida. Deus pode mudá-los e tirá-los das mãos do diabo. Você precisa orar fervorosamente. Isso não é algo com o qual se deva brincar, é algo sério. Muitas vidas foram destruídas porque não conseguiram ver os sinais que as pessoas enviadas pelo diabo estavam mostrando. Não conseguiram interpretá-los. Alguns viram, mas não conseguiram se afastar dessas pessoas. Você precisa agir. A Bíblia diz que você deve vigiar e orar. É importante vigiar. Você também deve orientar sua família para que não sejam usados pelo diabo. A Bíblia nos adverte contra falar em excesso ou ser excessivamente tagarela. Em Eclesiastes 5:3 está escrito: porque da muita ocupação vem o sonho, e a voz do tolo das muitas palavras. Eclesiastes 10:14 também nos diz: o tolo multiplica as palavras, ainda que o homem não saiba o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? Se há um livro que compreende os seres humanos e a natureza humana, é a Bíblia. Ela revela os seres humanos e a natureza humana como nenhum outro, oferecendo-nos uma quantidade tremenda de sabedoria e conselhos sobre como devemos viver em um mundo caído com a humanidade pecaminosa. A Bíblia até revela como a discrição pode proteger os planos, sonhos e a vida pessoal de um indivíduo contra escrutínio desnecessário, ciúmes ou sabotagem.
Infelizmente, como pastor, uma coisa que tenho visto muitos cristãos sofrerem é o problema de serem ingênuos. Irmãos e irmãs, nem todo mundo na vida quer o melhor para você, mesmo que se apresentem como querendo o melhor para você. Algumas pessoas que você encontrará na vida terão motivos ocultos. A Bíblia revela instâncias disso, como no caso de Sansão e Dalila em Juízes, capítulo 16. Dalila é alguém que tinha motivações completamente ocultas. Ela sorria na cara de Sansão, mas ao menor sinal estava disposta a enviá-lo para sua sepultura. A história de Sansão e Dalila serve como um poderoso conto de advertência sobre os perigos de revelar tarde demais. Sansão, dotado de uma força imensa por Deus, acabou encontrando sua queda devido à sua falta de discrição, confiando a Dalila o segredo de sua força e expondo sua vulnerabilidade. Essa história na Bíblia destaca a importância crítica de ser cauteloso sobre o que revelamos, especialmente em relação às nossas forças e fraquezas. Ela nos ensina que nem todo confidente é digno de nossa confiança e que, por vezes, o silêncio pode ser nosso maior protetor. Imagine o que Sansão poderia ter se tornado se sua vida e potencial não tivessem sido interrompidos por falar demais. Pense nas alturas que ele poderia ter alcançado, no impacto que poderia ter causado se sua vida e potencial não tivessem sido prematuramente cortados devido à sua propensão a falar demais. Como um homem abençoado com uma força sem igual, um dom diretamente de Deus, Sansão não era apenas um indivíduo com destreza física. Ele estava destinado a ser um líder, um protetor de seu povo, e uma figura crucial na história de Israel. Infelizmente, Sansão era um indivíduo ingênuo que se deixou exposto. Esse é o ponto central do meu sermão hoje. Escolha ser sábio com as informações que compartilha e com quem compartilha. Você vive em um mundo cheio de pessoas pecadoras, assim como nós também somos pecadores salvos pela graça de Deus. O mundo em que você vive está repleto de pessoas que ficam com ciúmes, que são invejosas e que não desejam o melhor para você. Sinto muito por lhe dizer, mas esse é o mundo em que você vive. Refletindo sobre o que poderia ter sido, somos lembrados do profundo impacto que nossas palavras e ações podem ter em nosso destino. A história de Sansão não é apenas um conto do que foi, mas um lembrete tocante do que poderia ter sido se apenas a sabedoria tivesse orientado suas palavras e ações. Gênesis 37, 3 ao 20. Agora Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e fez para ele uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar pacificamente com ele. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, o que fez com que o odiassem ainda mais. Ele disse a eles: "Ouçam, por favor, este sonho que tive. Estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e também ficou em pé. E eis que os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Seus irmãos disseram-lhe: Reinarás de fato sobre nós? Ou terás de fato domínio sobre nós?" E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: "Sonhei ainda mais, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim." Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos. Então seu pai o repreendeu e disse-lhe: "Que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, para nos prostrarmos até a terra diante de ti." Seus irmãos tinham ciúmes dele, mas seu pai observou a palavra. E seus irmãos foram pastorear o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: "Não estão teus irmãos pastoreando em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles." E ele respondeu:
eis-me aqui. E ele disse a ele: vai, peço-te, verifica se está bem com teus irmãos e com o rebanho, e traze-me palavra. Assim, ele o enviou para fora do vale de Hebrom, e ele chegou a Siquém. Um certo homem encontrou-o, e eis que ele estava vagando pelo campo. O homem perguntou-lhe: o que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles estão pastoreando o rebanho. O homem disse: partiram daqui, pois ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi em busca de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. Disseram uns aos outros: eis que vem o sonhador. Vinde agora, pois, e matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna. Diremos que uma fera selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A vida inicial de José é uma grande lição em sabedoria e em saber como interagir com as pessoas. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, e por essa razão seus irmãos o odiavam. No trecho das Escrituras que acabamos de ler, vemos que José teve 2 sonhos, o primeiro dos quais ele contou a seus irmãos, o que claramente não foi a decisão mais inteligente. Em seguida, ele teve um segundo sonho. Se José já tinha sido imprudente ao contar o primeiro sonho, sabendo o quanto isso irritava seus irmãos, foi ainda pior compartilhar esse segundo sonho. O segundo sonho tinha o potencial de causar ainda mais ressentimento, pois o colocava não apenas acima de seus irmãos, mas também acima de seu pai e mãe. O resultado imediato de José compartilhar seus sonhos foi que seus irmãos o odiaram ainda mais e também o invejaram em seus corações. Ele era o favorito de seu pai, escolhido para receber a bênção do primogênito, usando uma veste especial, e agora sendo o destinatário de estranhos sonhos de Deus. Não há como sabermos o quão diferente teria sido a jornada de José rumo ao cumprimento desses sonhos se ele não tivesse falado demais. Mas o que sabemos é que a Bíblia nos aconselha a ser sábios, e a sabedoria não está em falar demais. Falar demais pode te colocar em apuros. O mundo inteiro não precisa saber o que você está fazendo e para onde está indo. E a verdade é que nem todos estão torcendo por você. Vivemos em um mundo caído e, infelizmente, a verdade é que nem todos desejam o melhor para você. Nem todos ficarão felizes quando Deus te abençoar. Seres humanos são mais complicados do que isso. Uma pessoa pode te odiar por anos e fingir que são realmente seus amigos ou entes queridos durante anos. Seres humanos são seres complicados, com a capacidade de esconder suas emoções, nutrir ressentimentos por trás de sorrisos por anos, ao mesmo tempo em que tramam e conspiram contra alguém. Num mundo perfeito, não haveria ciúmes, inveja e ressentimento. No entanto, não vivemos em um mundo perfeito. As pessoas não precisam de um motivo para te desprezar e desejar mal a você. Você pode fazer a coisa certa, a coisa boa e honrada, e mesmo assim, algumas pessoas ainda vão desprezar você por isso. Caim assassinou seu próprio irmão simplesmente porque Abel fez a coisa certa. Isso me fala sobre a verdadeira extensão da natureza humana. Até mesmo aqueles que compartilham seu último nome podem ser seus maiores detratores. Você não falou mal deles, não roubou suas oportunidades, não roubou seu brilho, seu trovão ou sua posição. Simplesmente, eles tinham um problema com você por causa da simples realidade de que Deus o abençoou. A coisa maravilhosa sobre Deus é que Ele o abençoará ainda mais, simplesmente porque eles te odeiam pelas bênçãos que Ele lhe deu. Você precisa entender que não pode viver sua vida tentando agradar as pessoas. Você precisa buscar agradar a Deus e somente a Ele. Chegue ao ponto em que, quer alguém goste de você ou não, isso não determine como você vive sua vida.
Faça as pazes com o fato de que algumas pessoas não vão gostar de você sem motivo aparente. Algumas pessoas não vão gostar de você sem motivo evidente. E isso é vida. Supere isso e, não importa o que você faça, eles não vão gostar de você. Eles não gostam da sua aparência, não gostam de onde você vem, não têm razão para não gostar de você, mas mesmo assim não gostam. A Bíblia reconhece algo chamado inimigos. As pessoas na Bíblia tinham inimigos, e você também os tem. Uma das coisas mais maravilhosas sobre Deus é que Ele não o julga com base nos seus inimigos ou em quem gosta ou não de você. Como está escrito no Salmo 23:5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus não precisa da aprovação de ninguém para abençoar você. Ele não é influenciado pelas opiniões das outras pessoas. Ele é um Deus que pode abençoar você diante dos seus inimigos. E não há nada que eles possam fazer para impedir o que Deus está fazendo na sua vida. Continue vivendo a sua vida. Continue sonhando seus sonhos. E as pessoas que vão te amar vão continuar te amando, enquanto aqueles que vão te odiar vão continuar te odiando. Descobri até mesmo que você não precisa necessariamente ofender alguém para que se tornem seus inimigos. O simples fato de você estar sendo abençoado é uma ofensa para eles. Isso é apenas a vida. Não é justo, mas a vida não é justa. Não fale demais. Não saia por aí contando para todos os seus negócios. Não seja tão rápido em compartilhar segredos sobre o seu casamento com outras pessoas. Não estou dizendo para não procurar aconselhamento cristão. O que estou dizendo é para não falar sobre seus assuntos privados com todo mundo. Algumas das pessoas para quem você conta os desafios no seu casamento estão felizes em ver você passar por esses desafios. Elas ficam satisfeitas em ver você enfrentar dificuldades. Não fale demais. Não abra seu coração para as pessoas e não revele suas fraquezas. Não sou contra o aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão é bom. No entanto, o que estou dizendo é apenas para não sair escolhendo pessoas aleatórias, como a irmã Chinelo e o irmão Melancia, e começar a falar sobre suas falhas, defeitos e fraquezas. Se precisar de alguém para conversar, fale com Deus em oração. Seja 100% honesto com Deus em oração, e Ele ouvirá e aconselhará você. As pessoas falam demais e se colocam em situações ruins e depois culpam a Deus pela situação em que estão. Não fale seu caminho para encrenca. Seus seguidores nas redes sociais não precisam saber todos os detalhes da sua vida. De maneira semelhante às lições que aprendemos de Sansão e Dalila, e José e seus irmãos, o relato do trabalho de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém apresenta outro exemplo convincente de sabedoria e discrição. Neemias, encarregado de uma tarefa monumental e arriscada, escolheu conduzir sua primeira inspeção dos muros sob a cobertura da noite, mantendo suas intenções em segredo. Isso não foi um ato de sigilo por si só, mas sim uma jogada estratégica para garantir o sucesso de sua missão, não revelando seus planos prematuramente. Neemias foi capaz de avaliar a situação, elaborar um plano e depois mobilizar apoio sem a dificuldade da oposição ou desencorajamento inicial. Sua história exemplifica uma compreensão profunda de que, às vezes, o caminho para realizar a obra de Deus requer que nos movamos silenciosamente, com reflexão e discernimento. A história de Neemias nos ensina que há um tempo para falar ousadamente e um tempo para trabalhar em silêncio, sempre guiados pela sabedoria e por uma compreensão aguçada da situação em questão. Essa combinação de silêncio e ação, sustentada pela oração e confiança em Deus, foi o que levou ao bem-sucedido reconstruir dos muros de Jerusalém,
e serve como um testemunho do poder da sabedoria e liderança ao realizar a obra de Deus. A sabedoria exige silêncio em alguns momentos. Às vezes, a sabedoria é silenciosa. A sabedoria não fala demais. Às vezes, a sabedoria mantém assuntos privados em segredo. A sabedoria é saber quando falar e quando não falar. Finalmente, em todas as suas conversas, deixe o Espírito Santo sempre guiá-lo. Colossenses 4:6 diz: que a sua fala seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibam como responder a cada pessoa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.